Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Com muita alegria que nós estamos aqui para louvarmos o nosso Deus, para bendizermos, porque Deus é bom e o seu amor estende-se de geração em geração, e as suas misericórdias, como disse o salmista, ela não tem fim. Por isso, nós estamos aqui para bendizer o seu santo nome. Deus, ele é bom, como diz um certo pastor que eu tinha, ele sempre enfatizava: Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo o nosso Deus, ele é bom. Meus amados irmãos, sem muitas delongas, eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus na epístola de 1 Pedro. 1 Pedro, nós estamos nesta noite, em um culto de doutrina, e nós iremos refletir em alguns versículos da palavra de Deus. Nós vamos dar uma breve meditar. 1 Pedro, carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, irmão André. Capítulo 1, a partir do versículo 3. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é dividida entre Antigo e Novo Testamento, mas temos uma só Bíblia, onde tanto o Antigo quanto o Novo apontam-nos para Jesus. Todos do Antigo e o Novo Testamento apontam para a pessoa maravilhosa que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já eu gostaria de convidar os irmãos para nós entrarmos nesta palavra e entender aquilo que Deus quer nos ensinar. É o que eu digo. Eu conversando com um amigo, eu disse para ele que a pessoa que prega, ele tem que ter uma mensagem, ele tem que saber se programar para pregar em uma terça, em uma quinta, em um domingo. Ele tem que entender que o culto de terça ele tem que ter uma mensagem mais refletida, uma mensagem onde é mais expositiva. É que eu quero usar um termo que seja mais compreensível para todos. É uma mensagem mais refletida, uma mensagem onde os irmãos venham a entender, através de um estudo mais aprofundado, aquilo que Deus quer nos ensinar através das suas palavras. Como nós podemos compreender aquilo que está escrito. Então nós temos que refletir. E um bom pregador também vai saber entender em um culto de quinta-feira, não é esse nome, que já é um culto mais voltado para o lado do milagre, mais avivado. Então o pregador tem que ter discernimento disso. É como se você recebe um convite para pregar e alguém diz: irmão, irmã, o culto é sobre missões. Chega lá, o camarada não prega nada de missões. Irmão, o culto é sobre salvação. Chega lá, o camarada não prega nada sobre salvação. Mas nós, nesse culto de doutrina, vamos dar uma refletida sobre uma palavra que Deus ministrou no meu coração, que nos diz assim. Todos abriram a palavra de Deus? Nos diz assim, queridos:
1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para ser revelada no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e a prova pelo fogo, que se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegreis com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé e salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. O versículo 12, para nós terminarmos, que nos diz assim: aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora nos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Meus amados irmãos, o que eu quero trazer para nós nesta noite é uma viva esperança. A palavra que eu quero trazer para a nossa reflexão nesta noite é uma viva esperança. Pois, queridos, nós acabamos de ler um texto riquíssimo em que o apóstolo Pedro está escrevendo para a igreja que se encontrava em perseguição. Pedro, que é o apóstolo, um dos 12 que foi escolhido por Jesus, nós iremos encontrar o nome de Pedro na Bíblia cerca de 160 vezes. Você irá encontrar o nome de Pedro na Bíblia, que vem de Kefas, não é isso? Que tem o significado de pedrinhas, fagulhas de pedras. Este é o mesmo Pedro sobre quem Jesus falou que as portas do inferno não iam prevalecer. Mateus capítulo 16, não é isso? Não é isso?
Pedro, pois disseste bem, Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não disse essa, ele disse esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Este, queridos, é o mesmo Pedro que uma vez indagou a Jesus: mas Senhor, nós deixamos tudo para ti seguir, e o que nós ganharemos em troca? E Jesus falou: ganhará nesta vida, e na vinda vindoura também ganhará. Este é o mesmo Pedro sobre o qual Jesus estava em uma situação já perto para se despedir, e disse: mas mestre, ainda que eu morra, eu não te negarei de forma nenhuma, eu não te deixarei. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, ainda esta noite, antes que o galho cante, tu me negarás. Tu me negarás. Este é o mesmo Pedro, irmão André. É o mesmo Pedro que, quando Jesus está lá pescando, tem aquela pesca maravilhosa em João 21, que está com Jesus, Jesus indaga a ele: Pedro, tu me amas? Ele diz: amo, Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? E pergunta pela terceira vez, e Pedro diz com tristeza: tu sabes de todas as coisas. Jesus olha para ele e diz: Pedro, quando tu se converteres, apacenta as minhas ovelhas. Este é o mesmo Pedro que aparece naquela pregação em que nós ouvimos, uma pregação maravilhosa esse dia com o nosso irmão André, em Atos 2. Atos 2, a pregação que o irmão André pegou aqui um dia desse, o crescimento da igreja, em que Pedro agora já está em outra autoridade, revestido de poder, outro patamar, em que Pedro agora está em outro nível, em que Pedro agora olha para os homens, começa a pregar, e as pessoas veem Deus na vida de Pedro. Diz: mas quem é esse que não tem letra nenhuma e prega desta maneira? Este é o mesmo Pedro em que os homens tentaram parar, e ele diz: mas nos vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E ele se tornou uma pessoa que foi, depois que foi revestido de poder, uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de experiências, cheia de Deus, entendendo que nem a perseguição podia parar a esperança de um cristão verdadeiro. E ele entendeu que ainda que apanhasse, ainda que tomasse murro, ainda que fosse chicoteado, de forma nenhuma, um cristão cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, jamais poderia se arrepender, entendendo que sua esperança não está nos bens desta terra, está em uma esperança futura, entendendo que Jesus morreu e ressuscitou para nos dar uma herança melhor. Ele, depois de revestido do Espírito Santo, ele entende, meu irmão André, que a verdadeira e a viva esperança de um crente não está na terra, mas está no céu, em Deus, guardada em Cristo Jesus. Amém. E quantas vezes nós perdemos esta esperança? Temos a esperança de ficarmos ricos se aceitarmos a Jesus, temos a esperança de termos um bom carro se entrarmos na igreja, temos até a esperança, irmão, como a gente foi conversado no nosso domingo, a gente passa, alguns se entram na igreja com a esperança de apenas títulos
títulos de pastor, títulos de bispo, títulos de cargos eclesiásticos, e perde a esperança que está guardada nos céus. A nossa verdadeira esperança é sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida. E quando a gente entende isso, venha a perseguição que vier, a gente não abre mão que foi Cristo que nos chamou. A nossa esperança não está nesta terra. Se muitos cristãos entenderem que a nossa esperança não está nesta terra, nós reduziríamos a muitos os escândalos que têm acontecido em nosso meio. Certa vez eu congreguei com um irmão, aí o pastor não indicou ele para um cargo. Aí ele ficou retado da vida. Ele marcou: eu vou sair da igreja, eu vou fazer isso, eu vou para outra igreja, eu vou para aquilo, eu vou para aquilo. Como é que pode eu fazer tanta coisa e o pastor não me enxergar e não me consagrar, me colocar meu nome para ser consagrado? Eu disse: irmão, descansa. A nossa verdadeira alegria é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós brigamos tanto por títulos e esquecemos de brigar para ser chamados de homens de Deus. Eu disse para ele: Elias foi conhecido como homem de Deus. Moisés e os homens do Antigo Testamento foram conhecidos por ser homens de Deus. A nossa viva esperança está aqui, ó. O apóstolo Pedro, ele dá um detalhe da nossa viva esperança. Olha só o que ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou. Foi pela sua misericórdia, não foi por mérito meu, não foi por mérito seu, não foi por mérito de ninguém que está aqui, foi pela grande misericórdia de Deus que nós estamos aqui. E nos gerou de novo para uma viva esperança. Aleluia! O que é isso, irmão Marcos? Que ele nos gerou de novo, quer dizer, nós fomos gerados, recebemos um novo nascimento em Cristo Jesus. Ou você não se lembra de João 3, em que Jesus está conversando com Nicodemos e ele diz que ninguém entra no reino dos céus se não nascer de novo. E não é um nascimento físico, mas é um nascimento espiritual. Aleluia! Foi Ele quem nos gerou de novo. E quando nós nascemos de novo, gera uma esperança em nós. E sabe qual é essa esperança? Sabe qual é essa esperança? Ele vai dizer, porque essa esperança nasceu em nós. Ele diz: pela ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se Jesus tivesse morrido e não tivesse nascido, nós não teríamos essa esperança. Nós não teríamos culto. Nós teríamos apenas luto. Nós estamos aqui em luto, mas como ele nasceu, mas como ele morreu e ressuscitou, e é nisso que está a nossa esperança, porque ele ressuscitou e nós um dia ressuscitaremos com ele outra vez. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí ele vem dizendo onde está a nossa esperança.
pela ressurreição dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus, para uma vida mediante a fé, guardada na virtude de Deus. Não é isso que está aí? Então, onde está a nossa esperança, queridos? A nossa esperança está nos céus. A nossa esperança está nos céus. E muitas vezes o diabo tenta ofuscar a nossa visão de que a nossa esperança está nos céus, junto com Deus. Na virtude de Deus, para a salvação já preste para revelar no último tempo. Aqui ele já entra com a parte escatológica. Aqui ele já entra com a parte escatológica. No último tempo, a igreja estava passando por uma grande perseguição. O que estava acontecendo, irmão Marcão? Sabe o que é que está acontecendo aqui, queridos? Nero tocou fogo em Roma. Se há descredibilidade do pregador, só pesquisar no Google e YouTube. Tocou fogo em Roma. E o que é que acontece que Nero faz? É um culto de doutrina. Nós estamos aqui para aprender. E aprender a Bíblia é também aprender história. Nero toca fogo em Roma, não tem a quem culpar, e o que é que ele diz? A culpa é dos cristãos. O pastor está por dentro. Se o pastor conhece, a igreja conhece. O pastor José disse que a igreja é o que o pastor é. Aí Nero, a culpa é dos cristãos. E ser cristão aqui, ser cristão nesse tempo em que Pedro está escrevendo, não é como hoje. Eles não tinham a liberdade de cultuar. Eles não tinham a liberdade de chegar assim, Pai do Senhor, meu irmão André, no meio da rua. Porque se fizesse assim, morria. Era pendurado em praça pública e servia como se fosse um poste. Aí de repente a gente pega, como diz o pastor, os crentes Nutella de hoje, qualquer coisinha quer negar Jesus. Qualquer coisa, pastor, aquele irmão, aquela irmã lá no trabalho, está assim, está assado. Você não sabe o que é ser perseguido por ser cristão. Nós não temos nem a intensidade do que é ser perseguido por ser cristão. Ah, mas estamos falando do meu nome aqui, não só falava do nome não, queridos. Aqui arrancava a cabeça. Aqui levava para o cárcere. Aqui, se você confessasse que era cristão, Nero mandava te matar. Não está acreditando não? Bíblia. Estou certo ou errado, pastor? Estou certo ou errado, André? Se alguém dissesse que era cristão, era automaticamente condenado. E sabe o que é que acontecia? Quanto mais eles perseguiam, mais a igreja crescia. Quanto mais eles perseguiam, mais a igreja crescia. Crente raiz. Não era esse crente que qualquer coisa queria entregar os pontos, rapaz. Estamos aqui para aprendermos a ser cristãos genuínos. Hoje a gente tem a igreja perto de nossa casa. Liberdade, porque o nosso país é laico.
Nós podemos cultuar a Deus, e em vez de cultuar, a gente vive querendo caçar encrenca com outros irmãos. Em vez de cultuar, às vezes a gente fica de fofoquinha desnecessária. Já preste para ser revelada no último tempo, em que vós grandemente vos alegreis. Mesmo sendo perseguida, a igreja tem que ser alegre. Mesmo sendo perseguida, Pedro escreve: alegre-se. E Pedro já tinha experimentado dessa perseguição, queridos. Mas ele entendia que as aflições desta terra não há de se comparar com a glória que em nós há de se revelar. Nós temos que ter apetite do céu, é o gosto de Jesus, é o sabor do céu. Glória a Deus. Ai, Assure, me canta, ai, Assure. Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais parecida do que o ouro que perece, e a prova pelo fogo, que se achem em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O que é que Pedro está dizendo, usando a figura de linguagem? Vocês estão sofrendo por causa de Cristo. Se alegre. Você não está sofrendo por qualquer coisinha. Você não está sofrendo para conquistar uma coroa corruptível. Se vocês estão sofrendo por causa de Cristo, se estão te perseguindo por ser cristão, se alegre. Aleluia. Se você está passando pelo que está passando, estejais alegre, porque existe uma recompensa preparada para você. O próprio Jesus nos afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Às vezes nós esquecemos disso. Estão sendo provados como o ouro é provado pelo fogo. Não se preocupa não. Não se preocupa não, porque a nossa viva esperança está em Cristo Jesus. Ai, irmão Marcos, você não sabe o que eu estou passando e ninguém me ajuda. Calma. Tenha calma. Eu gostaria até de contar uma ilustração que eu gosto muito, que é a ilustração da borboleta. E às vezes acontece isso conosco. Conta-se que certa vez uma lagartixa estava em um casulo, naquele momento de metamorfose, não é isso que se fala? E aí ela tentando sair do seu casulo, um homem foi lá e tentou ajudar. Um homem foi e colocou as mãos tentando ajudar aquela borboleta que não conseguia sair do casulo. Sabe o que foi que aconteceu? Quando o homem colocou a mão naquele casulo tentando ajudar a borboleta para que ela voasse, a borboleta saiu sem poder voar. A borboleta saiu defeituosa. Sabe por quê? Porque aquilo era necessário, as dores necessárias para que quando ela saísse do casulo ela pudesse voar. E às vezes é assim conosco. Deus não deixa ninguém nos ajudar, porque quando nós aprendermos a voar, não iremos precisar de mãos humanas. É um processo que Deus permitiu para que nós saíssemos voando e apenas o nome dele venha a ser glorificado. A igreja estava passando por grande provação. Os pagãos estavam perseguindo de forma ferrenha a igreja. Mas o Pedro disse:
mantenha a viva esperança em Jesus Cristo. A nossa esperança está em Jesus Cristo. A nossa esperança está nas palavras de Jesus. Às vezes a gente se encontra alguns cristãos reclamando da igreja e esquecemos das palavras de Jesus. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou que nos últimos dias haveria escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Se está acontecendo um escândalo, é as palavras de Jesus se cumprindo. Se está acontecendo guerra, é a palavra de Jesus se cumprindo. Se está vindo peste, é a palavra de Jesus se cumprindo. Se tem muitos irmãos se desviando, é a palavra de Jesus se cumprindo. Sabe o que é que eu te digo? Não olha para o irmão A, nem para o irmão B. Olha para a palavra de Jesus, que nos traz a esperança viva. Glória! Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ao qual havendo visto, ao qual não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora mais, crendo que vos alegreis com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Isso aqui é tremendo. Pedro está usando exemplos do Antigo Testamento. Pedro está usando o exemplo dos homens que falaram do Antigo Testamento e estavam falando de Jesus. Mesmo sendo guiado, porque as pessoas pensam, como diz um certo pastor, as pessoas pensam que a Bíblia, irmão André, Deus pegou de lá do céu e jogou e disse: toma aí. Não. A Bíblia foi escrita de uma forma maravilhosa. Homens inspirados por Deus, sendo usados por Deus, pelo Espírito Santo, como o próprio Pedro vai dizer aí, que foram revelações dadas pelo Espírito Santo. E eles viviam a sua vida pregando sobre a graça de Deus, mesmo não entendendo, mas sabia que estavam profetizando a respeito do Messias que iam de vir. Glória a Deus. Ele disse: vocês não viram, vocês não teve o contato com Jesus, mas você crê. Aí o próprio Jesus diz: mas bem-aventurados sois vós, que aqueles que não viram, mas crerão em mim. Você é mais bem-aventurado porque você não viu Jesus, mas está crendo. Você não viu Jesus, mas está acreditando nas promessas. Eu acredito em Jesus, eu acredito no Espírito Santo, eu acredito em Deus, eu acredito em novos céus, eu acredito na Nova Jerusalém, eu acredito que Jesus vai vir nos buscar. Glória a Deus, aleluia. E é isso, queridos. O exemplo dos antigos, ele diz: olha, eles receberam dessa graça, eles receberam dessa salvação e profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, em que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente que Cristo havia de vir. O próprio Espírito Santo falava neles que Cristo havia de vir. Continue só profetizando, e a glória que em vós havia de seguir. Isso é tremendo, queridos. Isso aqui é tremendo, o que Pedro está dizendo. Aí no versículo 12, porque até, graças a Deus, nós vamos acabar no horário certo, entendendo aquilo que Deus tem falado conosco. É uma pregação expositiva. Olha o que ele diz, o apóstolo Pedro, para os irmãos que estavam sofrendo uma grande perseguição, e ele escreve para fortalecer a fé dos irmãos, aos quais foi revelado que não para si mesmo
mas para nós eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciados por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, as boas novas, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Isso aqui é bonito demais. O Antigo Testamento desejavam entender. É como se dissesse, o Antigo Testamento, o pessoal do Antigo Testamento desejava entender. O que Paulo está dizendo? Pedro está dizendo. O Antigo Testamento, os homens que foram usados por Deus, tentaram entender, eles desejaram entender. E os anjos do céu maravilhavam-se com aquilo que eles viam. Já ouviu alguém traduzindo, botar essa tradução, dizendo que os anjos desejaram pregar aquilo que nós estamos pregando hoje. Mas a revelação certa não é essa. A revelação é que os anjos ficavam observando a maravilhosa obra que o Espírito Santo estava fazendo na vida daqueles homens. Glória a Deus. E tem mais. Sabe o que é que está acontecendo aqui? Nesse atentaram. É como se os anjos, irmão André, eles ficam observando e maravilhando toda vez que nós pregamos o Evangelho de Cristo. Eles ficam nos observando, nos olhando e dizendo: que maravilha é esta? Aleluia. Ah, se as pessoas soubessem o poder que existe em uma pregação. Olha para Atos 7. Estevão estava pregando. E não foi em um púlpito. Porque às vezes a gente pensa que pregar é só pregar aqui, não é não? Quando você encontra lá alguém que começa a pregar, os anjos ficam atentos a isso. Aleluia. Estevão estava lá, pregando. E sabe o que é que acontece? Já vi muitas pessoas dizer mesmo assim: enquanto ele era apedrejado, os céus se abriram. Não. Observe o texto direito. A Bíblia vai dizer mesmo assim, que enquanto ele pregava, os céus se abriram e ele viu Jesus na destra de Deus. Sabe o que isso nos ensina nesta noite? Que quando nós pregamos o Evangelho, os céus se abrem e os anjos ficam observando a pregação da palavra de Deus pelo Espírito que desce na igreja. Faz 10, de colocar no texto aquilo que não está. Toda vez que você está pregando, em que o Espírito Santo desce e te mostra a revelação, para quem crê, o céu se abre, irmão André. A revelação vem e os anjos que são mensageiros começam a observar. É como se André está pregando e os anjos estão de lá. Que maravilha! É como você pregando para alguém lá fora. O Espírito Santo vem com aquela revelação que às vezes nós não conseguimos nem explicar de onde veio. Mas sabe de onde veio? Veio de Deus. Foi Deus que te usou. Aleluia. Acontece só comigo ou não acontece com vocês? Às vezes está pregando para alguém, começa a vir revelação. E a gente não consegue nem se calar e lá vai Jesus falando. Sabe o que é aquilo? Pedro diz: o Espírito Santo vem do céu, o mesmo Espírito que atuaram nos profetas do Antigo Testamento atua sobre você. Os céus se abrem, os anjos ficam observando e o nome de Deus é glorificado. Glória a Deus. Que nós aprendemos aqui nesta noite.
fomos gerados de novo para uma viva esperança. Uma viva esperança. Não é igual o ouro que é perecível. Nós estamos em uma esperança de algo que não é perecível, é imperecível. A nossa herança não está na terra, a nossa herança está no céu. Por mais perseguição que você esteja enfrentando, por maior que seja a luta que você esteja passando, alegre-se, mantenha firme o seu coração, sabendo que Deus tem uma herança guardada para você. Sabe por que muitos desviam? Perde essa esperança. Sabe por que muitos retrocedem? O pastor está me perseguindo demais. Tirou os olhos do céu. Paulo diz: olhais para cima, deixai as coisas que para trás ficam e prossiga para o alvo. O alvo não sou eu que estou pregando aqui nesta noite. O alvo não é o pastor Dário. O alvo não é o pastor da área. O alvo não é o pastor Joesé Cristantana. O alvo é Jesus. O alvo é Jesus. O alvo não é a praga Assembleia de Deus. O alvo é Jesus de Nazaré. É uma viva esperança, igreja. Lembre-se que ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Sabe por que ele ressuscitou? Ele ressuscitou para estar conosco todos os dias. Na segunda ele está conosco, terça, quarta, quinta, porque ele não está morto, ele ressuscitou. Em dias bons ele está conosco, em dias ruins ele está conosco também. Quando está com dinheiro, ele está com você, sem dinheiro ele está do mesmo jeito. Coloque-se de pé. É uma viva esperança.